Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com você? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para junto compartilhar uma mensagem do Evangelho da Graça. Meu nome é Simar Rodrigues, meus irmãos. Para você que tem chegado novo no nosso canal, eu quero agradecer a sua participação, por você ter acessado esse canal e analisado as nossas mensagens. E é sempre um prazer estar com você. Aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. Você que não é inscrito, escreve lá, dá o seu like e divulgue essa mensagem. E hoje nós estamos com um tema aqui bem interessante. Para nós que conhecemos a graça, é um tema velho, mas existem muitas pessoas que não conhecem a graça ainda. E eles precisam ser despertados nessa mensagem. Então o tema está aí. Estamos no reino dos céus. Porque, meus irmãos, há muitos anos nós vivemos trabalhando para ir para o reino dos céus. Baseado em texto da Antiga Aliança, quando Cristo aparece naquele cenário, ele veio trazendo o reino que ele tinha perdido lá atrás. Porque o homem tomou conta, não quis mais ouvir a voz de Deus, e os homens precisaram ser guiados pela lei de Moisés. A lei nada mais era um condutor para que o povo chegasse até Cristo, para que na plenitude dos tempos, Deus enviasse seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aquele que estava debaixo da lei. Então o versículo que eu separei aqui para nós meditarmos e falarmos um pouco sobre o reino dos céus, Lucas capítulo 17, versículo 20, que diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, a vontade de Deus, desde lá do Éden, era sempre morar com o homem. Mas o homem não deu a oportunidade e os projetos de Deus também eram maior. Então você pode observar que desde a antiguidade Deus ele sempre quis morar com o homem. Moisés fazia tenda, mas havia uma tenda separada onde Deus falava com Moisés. E Deus sempre buscava o homem. Se depender do homem, o homem nunca buscaria Deus. O próprio Deus veio e buscou o homem e fez morada no homem. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, observe que o reino é um domínio, é um reinado. Se nós estamos sendo governados por um rei, por um presidente, então é ele que dá as ordens. Nós somos guiados, somos governados por esse governo que nós estamos hoje, o governo de Bolsonaro. Então isso é um reino. Então, se alguém perguntar o que é o reino dos céus, qual é a diferença do reino dos céus para o reino da terra? Porque o reino que Moisés proporcionou com as leis era um reino terreno. E hoje as pessoas eles buscam muito o reino de Deus. Eles esquecem de viver nessa terra que o reino de Deus está nela. E eles querem viver um reino no céu. Jesus nunca disse que nós iríamos para o reino dos céus. O céu é que veio até nós. O reino chegou até nós. Então ele trouxe um governo que ele tinha perdido, ou os homens tinham deixado esse governo. Êxodo capítulo 19, versículo 4, que diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos leveis sobre asa de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvide a minha voz,
e guardar o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino, sacerdote e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Então agora era só Moisés que falava com Deus. E Moisés vinha e trazia novidade para os israelitas. Mas os israelitas, eles um dia questionaram: por que só você fale com Deus? Por que nós não podemos falar com Deus? Moisés marca uma reunião e quer levar o povo a Deus. E Deus manda o povo santificar a vida deles e tomar banho e ficar 3 dias sem dormir com as suas mulheres, para que eles pudessem falar com Deus. E chegando no dia, meus irmãos, quando Deus veio para falar com o povo, teve muitos relâmpagos, teve trovoada e teve fogo, fumaça, o povo desistiu de ouvir a voz. Mas Deus queria falar com ele face a face. Se eles permanecessem naquele pacto, Deus falaria com eles, eles seriam nação santa, povo adquirido e reinaria com Deus. Deus seria o seu governo. Êxodo 20, versículo 19. Olha bem o que o povo disse. E disseram a Moisés: fale-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vós provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, Moisés estava tudo programado para que Deus falasse com o povo, fizesse eles reis e sacerdócio. Não precisava de um intercessor para falar com o povo. O povo mesmo iria ouvir a voz de Deus. Mas o povo temeu e Moisés ainda assistiu: não temas, porque Deus veio para vós. E ele falando com vocês não vão pecar mais, vocês não vão errar, porque vocês vão sentir a voz de Deus falando com você. Então, o que o povo preferiu? Preferiu que Moisés falasse com Deus, tivesse escrito uma lei para que eles obedecessem a lei, mas eles não queriam ouvir a voz de Deus. Sempre era um mediador. O povo de Israel, o governo veio passando, o povo passou pelo Egito e Deus estava ali. Sempre aqueles que ouvissem a voz de Deus, aqueles que guardassem os seus estatutos, eles eram bem-aventurados. Era uma nação que foi chamada, eleita, para ser um luzeiro para as outras nações. Mas o povo rejeitou o governo de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizer, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Verso 8. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazeis a ti. Então agora o povo, eles olham para as outras nações e ele diz para Samuel: Samuel, todas as nações, todos os povos, eles têm um rei.
nós não vimos o nosso rei. Nós queremos um rei também fisicamente. Então Samuel vai orar a Deus e Deus fala assim, olha, faz o que eles querem, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando o meu governo. Deus resgata novamente o seu reino. Então, se você for acompanhando a história, Deus sempre quis falar com o homem. Deus quis falar com o homem através do reinado de Saul, mas Saul não deu crédito a Deus, ele pecou. Porque se Deus falasse com o rei, o povo já rejeitou a Deus, queria um rei. Agora Deus usava um profeta para avisar o rei, para que o rei fosse o cabeça do povo. Mas quando esse rei não dava crédito à palavra de Deus, Deus não tinha como governar o povo. Mas Deus disse que iria resgatar esse reino novamente para si. Daniel 2, capítulo 44, que diz assim, mas no dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará sobre a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Então Deus agora, usando o profeta Daniel, ele diz que ele suscitaria um reino que nunca seria abalado. Deus destruiria o reinado daquela época, que o último reinado foi de Roma. Roma destruiu o seu povo, mas era um projeto de Deus para que o reino dos homens fosse destruído e Deus implantaria o seu reino para sempre. Da raiz de Jessé nascia um que edificaria aquele reinado. Do trono de Davi sairia um rebento e ele governaria para sempre. Então, Mateus 16, 27, que diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui Mateus estava no Evangelho de Mateus, ele estava escrevendo as palavras de Cristo, porque Cristo estava com seus discípulos reunidos e ele diz, olha, em verdade eu vos digo, alguns do que aqui estão não vão provar a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. A maioria da liderança hoje estão esperando esse reino, esperando a vinda de Jesus, mas Jesus disse ali que alguns do que estavam ali não ia provar a morte até que o seu reino viesse totalmente. Então, quando Cristo estava em vida ali, terrena, ele estava implantando o seu reino. Quando ele morre e vai para a cruz, ele resolve tudo no mundo espiritual, mas fisicamente não. Então ele vai para o Pai, mas deixa uma promessa que viria novamente para destruir aquele reinado de Moisés, as leis que ele já tinha consumado na cruz. Ele destruiria aquele governo humano que regia Israel e ele implantaria o seu reino para sempre. Mas infelizmente a liderança hoje não quer entender que Jesus já veio, já implantou o seu reino e ele reina pelo século dos séculos. Por quê? Se Jesus não veio, esse texto aqui está equivocado, porque está dizendo, em verdade eu vos digo, algum do que aqui estão, lá no século I, não iria morrer, antes que vir o Filho do Homem no seu reino. Então, eles negam essa verdade. Ou Jesus veio
ou esses homens estão vivos lá ainda? E quem era esse que permaneceria vivo? João é o único discípulo que não morreu por morte, alguém matou ele, mas Jesus disse, se eu quiser que ele fique até que eu venha. Então esse que estavam ali, algum do que ali estava, não ia provar a morte até que visse o Filho do Homem vir no seu reino. Ele veio no ano 70, destruiu o reinado de Israel e implantou o seu reino para sempre. Mateus 4,17 que diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era o governo de Israel? Era Deus ou era os preceitos da lei de Moisés? Mas Simã, a lei não foi Deus que deu? Foi Deus que mandou Moisés escrever. Mas essa lei salvava alguém? Ou a promessa que dele fez Abraão veio primeiro? Se você for ler lá o livro de Gálatas 3, Deus está dizendo que a lei não pode anular a promessa. Porque a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias seriam benditas. Mas a lei veio só para dar essa trégua para que viesse o resgatador. Mas a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então a lei e os profetas tinham um prazo. Durou até quando? Até João Batista. Deus criaria um reino que nunca seria destruído. Lucas 8 vai dizer assim, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ia com ele os 12. Então, Jesus é chegado entre vós. E ele fez essa evangelização dizendo, é chegado o reino de Deus. Quando ele estava em Mateus, lá capítulo 5, a bem-aventurança, as pessoas pensam que esse reino vai ser na eternidade. Jesus estava falando desse reino, porque ele estava fazendo uma campanha, trazendo o seu reino, e ele estava sentado no monte dizendo, bem-aventurados são os mansos, os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Mas como alguém pode ver Deus? Quando Jesus morreu, foi assunto ao céu, ele viria. Quando ele viesse, destruiria aquele governo humano e Deus passaria a morar no homem. Então aqueles que fossem humildes, de coração, entendesse o evangelho, eles via Deus como? Pessoal, ou ele via Deus morando neles? Ouviria a voz de Deus? Mas não, alguém diz que isso vai ser lá na eternidade, mas o reino já chegou, nós já estamos nele, e o reino dele é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O que Deus queria no Êxodo 19:5, agora, pois, se atentamente ouvir a minha voz e guardar o meu pacto, não tinha nem mandamento, Deus tinha feito um pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino e sacerdote. O que seria reino e sacerdote? Reino é alguém que reinaria. O homem sempre quer que alguém reine sobre ele. Hoje, meus irmãos, nós não estamos no reino do homem. Nós estamos no reino do Pai. Nós somos rei e sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que falava com Deus, e reino é aquele que reinava. Então nós somos hoje rei e sacerdote. Falamos com Deus e reinamos na terra. E sacerdote e nação santa são estas palavras que falará aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram. Eles queriam que Moisés tivesse leis e falasse, e eles obedeceriam a leis. Então esse governo fracassou. Eles não queriam ouvir a voz de Deus, e Deus manteve ele ali 1555 anos
debaixo dessas ordenanças que não servia para a mente, era só purificação da carne. Purificava hoje, amanhã estava suja de novo. Deus perdeu o reino. Agora Deus tomaria a posse do reino novamente. Deus perdeu lá em Samuel, mas ele disse através do profeta Daniel que ele tomaria de novo, ele destruiria o reinado dos homens e ele assentaria no trono e o seu reino nunca teria fim. Apocalipse capítulo 5, irmãos, versículo 9, que diz assim: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povos e nação. Então agora João teve essa revelação e ele foi digno de abrir o livro. E com o teu sangue ele comprou povos, línguas e nações. E agora já não é mais o povo judeus e nem os gentios. Depois que a obra foi consumada, João viu a velha Jerusalém caindo. E agora ele abriu o livro. Ele abriu ou vai abrir? Porque ele abriu o livro. As pessoas estão pensando que Deus tem um livro na mão e vai abrir. Deus precisa de livro, irmãos. Ele é o próprio Deus, tudo é Ele, para Ele não precisa. Isso aí é uma linguagem de figura, para que Deus tenha os seus guardados, tem o nome escrito, Ele sabe de tudo. E o que ele fez em povos, nações e língua? E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote. A mesma palavra que ele usou lá em Êxodo, que ele queria fazer daquele povo reino e sacerdote, ele usa a mesma palavra no Apocalipse, que com o seu sangue ele comprou o povo da terra. Deus, o verso 10, e para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Para que Deus falou com Moisés, se o povo ouvisse o pacto dele? Aquele povo não seria mandado por ninguém. Ele seria reino e ele seria sacerdócio. Eles falariam com Deus, Deus com eles, e eles reinariam sobre a terra. E aqui, em Apocalipse, depois que Deus pega o governo, ele encerrou a todos debaixo do pecado, usou de misericórdia para com todos, destruiu o reinado de Israel, e agora com o teu sangue lá, ele comprou o povo da terra, e fez deles reinos e sacerdócio. Eles reinariam com Deus e Deus seria um em todos. Deus tabernaculou com os homens. Então você não precisa de um intercessor e nem de ficar olhando que um dia o reino vai vir. O reino é esse. O que mudou-se da antiga aliança para a nova? Meus irmãos, você pode até se chocar com isso, mas não mudou nada. O que mudou é que o reino hoje é de Deus. O reino do homem, quando ele quer reinar, ele só vai fazer obras da carne. Só que agora Deus, ele não está nem aí para essas obras. Então se ele não está nem aí, ele é um rei espiritual. E as suas obras que você comete, você paga por ela. O que você semear, você colhe. Se você estiver no reino da carne, você não é rei nem sacerdócio. Você tem o seu próprio governo, governo humano, governo da carne. Então o que foi mudado da antiga aliança para a nova? Só apenas Deus fez morada no homem.
Antigamente não, Deus falava, visitava, Deus usava um líder para governar os homens. Hoje ele não precisa de um líder para governar os homens. Ele diz que ele moraria com o homem, andaria com eles, e ele fez reino e sacerdote. Quem reina hoje na sua vida? É você mesmo com as suas atitudes carnais? Ou você obedece um rei, um reino que está sobre você, que não te permite você praticar as obras da carne? E ainda que você praticar ou cair em um fracasso, levante, bata a poeira e cresça no entendimento da graça. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, João estava dizendo, e nos fez o que? Reino e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e ele seja a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém, amém, assim seja. Então, se ele me comprou com o sangue dele, não, ele comprou aquele povo, aquele reinado que estava debaixo da lei. E ele fez daquele povo reis e sacerdotes. E os que nasceram depois daquela conquista, que agora o reino seria de Deus, o que nasceu dali para lá, já nasceram debaixo da herança de Deus e já nasceram reinando no Espírito, ainda que a carne não entende esse reinado. Nós nascemos uma pedra bruta e ela precisa ser lapidada com conhecimento do governo de Deus. Apocalipse 21, versículo 13, diz assim: e vi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e com eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então Deus faz uma promessa ali, depois da obra consumada, juízo aplicado a Israel, a velha Jerusalém cai, e vem descendo de Deus um novo governo, a cidade santa, a nova Jerusalém, que é nada mais o governo de Deus sobre os homens. Enquanto muitos hoje estão esperando a nova Jerusalém, Paulo já disse em Hebreus capítulo 12, versículo 18 em diante, que eles já tinham chegado na nova Jerusalém. Infelizmente, 99% hoje da liderança estão pregando que os crentes vão para a nova Jerusalém. Se a Bíblia diz que ela desceu, se nós formos para a Nova Jerusalém, vai haver um desencontro, não vai não? Porque as pessoas estão querendo que vai. A Nova Jerusalém veio, que é um governo de Deus sobre os homens, você está nela, você precisa ser governado por ela, por Cristo. Para terminarmos, meus irmãos, Romanos capítulo 14, o que é o reino de Deus? Você que já conhece a graça, já está caminhando para o evangelho eterno. O que é graça? As pessoas, eles chegam ao conhecimento da graça e começam a entender o evangelho do reino, eles confundem a liberdade com libertinagem. As pessoas já acostumaram a viver diante de um sistema massacrando eles, mas na realidade, eu acho que eles nunca entenderam o que é ser cristão e ser rei e sacerdote. Porque eles entendem o evangelho. Ele estava na lei e ali ele era subjugado. Dava os seus 10%,
andava aparentemente como santo, mas quando eles conhecem a liberdade de Cristo, eles viram a casaca. Que evangelho, que reino é esse que você tem vivido, que você está voltando às obras da carne? E alguns fazem até vergonha. Que graça é essa sem graça, que não te traz mudança? Alguém olha para você e não vê nada, só vê obras da carne. Mas o fruto do Espírito passa longe. Que graça é essa? A fazer igual um irmão que diz que essa graça é uma desgraça. Quando você entende a graça, meu irmão, é Deus em você. Então você precisa andar melhor ainda do que você andava, porque você só andava de preceito e mandamentos e regras. Hoje você conheceu a graça, sabe que você é o templo de Deus, agora eles começam nas obras da carne. Romanos 14, versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer. Meus irmãos, o reino de Deus não é comida. Comida é para você alimentar a sua carne. E no beber, mas na justiça. O que é justiça? Justiça humana ou justiça de Deus? A Bíblia diz que bem-aventurada é aqueles que tinham sede de justiça. O que é sede de justiça? É praticar justiça, as coisas certas. Não para ir para o reino, porque o reino já está aqui. Se você está no reino, você tem que praticar justiça. E na paz, o que é paz? Quem está no reino, ele tem justiça, ele vive na paz e na alegria no Espírito Santo. Antigamente o povo, no Antigo Testamento, eles só tinham alegria quando os reis só tinham alegria quando tomava vinho. Então o vinho, a bebida forte, era para eles ter alegria. Hoje você não precisa de bebida forte e nem de vinho para você ter alegria. Porque a bebida só traz alegria passageira. Mas depois você cai na realidade, meus irmãos. Você precisa ter a alegria do Espírito Santo. E com certeza ele vai completar esse vazio que você pensa que está em você. Em outras coisas você não vai encontrar. Pois quem nisso serve a Cristo? Então, quem nisso serve a Cristo? Na justiça, na alegria e na paz. Quem nisso serve a Cristo? Agradável é a Deus e aceita os homens. Como os homens vão te aceitar? Se você não pratica justiça, você não tem paz, você vive uma vida carnal, e como os homens vão te aceitar? Eles vão rir de você. Porque se você conhece a Cristo, agora você precisa praticar essas verdades. Não, agora eu conheço a graça, eu posso tudo. Pode, Paulo diz, eu posso todas as coisas, mas será que tudo me convém? O verso 19, assim pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Meus irmãos, Paulo está dizendo, já que você sabe que o reino de Deus é paz e alegria, serve a Deus com isso, para que edifique aqueles que estão do seu lado, para que ele olhe em você. Você é a esperança da sua cidade. Você é a esperança do seu bairro. Você é a esperança da sua vizinhança. Você precisa entender que você é rei, sacerdote e reina sobre a terra. Quem você tem reinado? É a sua carne que tem te dominado? Ou Cristo que te domina? Verso 20. Não destruas por causa da comida. A obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal
para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Como eu posso destruir a obra de Deus? Quem é a obra de Deus? Nós somos a obra perfeita que Deus fez. Perfeita no espírito. A carne é para esconder esse esqueleto e para te comover de um lado para o outro, para te levar. Como você pode destruir a obra de Deus? É fazendo as outras pessoas tropeçar. Paulo diz, se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma. Ou coma dentro da sua casa escondido. Se alguma coisa que eu vou fazer, se vai escandalizar quem está ao meu redor, não faça, porque o evangelho não é só para mim. O evangelho é para transformação de vida. Transformação em que área, Simar? Metanoia. Mente renovada, mente sarada, e assim você pode edificar alguém. Edificar como, Simar? A igreja não já está edificada, ela está edificada, mas todos têm esse conhecimento? Ou você precisa ainda ser um instrumento para alguém que está do seu lado? Não para julgar ele, mas para ensinar com exatidão, com conhecimento e verdade bíblica. Então aqui, meus irmãos, eu vou parando por aqui. Você que tem dúvida o que é o reino de Deus chegou até eles lá. Nós já nascemos no reino. Simar, quem está nas obras da carne? Está no reino. O próprio versículo já diz, obras da carne. Reino de Deus é no mundo espiritual. Tudo que você faz na carne é obras da carne. Quando você faz uma bondade, uma caridade, isso já é fruto do Espírito. Simão, o que eu faço para me viver no Espírito? Anda no Espírito. E você não vai estar emprestando o seu corpo, fazendo do seu corpo um instrumento de escândalo para aqueles que te assistem. Então, eu vou ficando por aqui. Melhor noite para você e que Deus possa continuar iluminando a sua vida. Viva o reino! Desfruta desse reino.